Oi, gente, estou gravando esse vídeo pela segunda vez, porque... meu olho. Porque o que acontece? Eu não gostei do primeiro vídeo, eu achei ele ficou meio estranho. Não que estranho, ficou faltando informação, então eu sou muito perfeccionista. Eu sei que é ruim, mas eu sou. Enfim, tô aqui pra falar pra vocês do que você precisa pra vir estudar aqui na Coreia, né? Fazer intercâmbio aqui na Coreia do Sul. Então, eu separei esse vídeo para ficar mais fácil de vocês entenderem e de eu esmiuçar, como eu falo, detalhar para vocês direitinho e não me perder, tá? Então, eu separei em 5 passos que você precisa saber antes de vir estudar na Coreia do Sul. Talvez esse vai ser o título do vídeo. E aí, eu escrevi aqui no caderninho pra ficar mais fácil pra mim. Então, de vez em quando eu vou ler aqui. Lembrando, tá, gente? Lembrando que é sobre a minha experiência, onde eu estudei na minha faculdade. Porque eu só tenho propriedade pra falar da minha experiência, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, decisão. Segundo passo, documentos para aplicar para a faculdade, em específico a minha, o que eu preparei. 3, após a aprovação, o pagamento. Então, eu vou falar o preço, quanto que eu paguei na faculdade, tá bom? E o 4, os documentos pro visto. E 5, hospedagem. Já deixa o seu gostei pra mim, por favor, tá? Porque deu trabalho. Então, número 1, eu coloquei como decisão. Decisão você vai colocar eu coloquei, né? Numa escala o que seria importante pra mim. Então, sobre preço, lugar e a faculdade em si. Eu coloquei, esse foi o meu top 3. Por que preço? Preço porque eu decidi vir pra Coreia estudar coreano em janeiro de 2022. E aí, em janeiro de 2022, eu já fiz a minha inscrição. Então, pra você escolher a sua faculdade, você vai entrar no site studeinkorea.go.kr e vai procurar lá direito. Qual foram os meus critérios? A minha faculdade foi a Osan University, tá? E eu escolhi pelo preço, que foi, talvez, eu acho que é a mais barata que eu achei. E pela localização. Localização por quê? Porque eu queria ficar mais próximo do Jin. E porque se caso acontecesse alguma coisa, tinha, né, no caso, tenho ele pra me ajudar. E aí, essa foi o meu top 2, assim, que eu mais coloquei na balança e mais pesavam pra mim. Entrando no site studeinkorea.go.kr e escolhi a Osan University. Fica 40, 50 minutos de Seul. E na faculdade tem um ônibus de graça que te leva pra estação de Osan. Tipo, que andando daria uns 30 minutos, aí de ônibus dá 5 minutinhos, sabe? Mas tem horário, né? Sempre tem esse ônibus não, tem um horário certinho. Então é muito bom. Tem gente que mora próximo e pega o ônibus de graça, não precisa pagar nenhuma outra condução, né? Sem contar também quem fica no dormitório. E outras pessoas que precisam pegar o metrô, para na estação, para não andar, espera lá o ônibus e vai pra faculdade, e vice-versa, né? E aí tá, decidi. Passo número 2. Eu botei passo número 2, os documentos que eu precisei pra aplicar. O que eu precisei enviar pra eles. Detalhe, gente, eu tinha 2 semanas pra preparar e eu não tinha nenhum documento pronto. E eu precisava enviar tudo em menos de 2 semanas, porque em 2 semanas ia fechar as inscrições. Eu fiquei desesperada. Mas, graças à minha mãe e ao meu padrasto, eu consegui tudinho. Eles foram pra cima e pra baixo comigo. Eu consegui a tempo e entreguei 1 semana adiantada, viu? Eu fiz todos os documentos em 1 semana. Então, vai precisar de, número 1, application form, formulário de aplicação. E eles disponibilizam no site deles, né? Você procura. Tá tudo em inglês, gente. Então é muito bom que você tenha pelo menos o básico do inglês para entender o site, né? Personal statement, que é o que você como se diz? Um papel
que eles disponibilizam também para você digitar, escrever sobre você. Quem sou eu, né? É o famoso quem sou eu. Aí, nesse mesmo papel, ele é dividido e embaixo tem os seus planos futuros com coreano, alguma coisa parecida. E aí você vai colocar o porquê que você tá indo estudar na Coreia e porque você quer aprender coreano. Eu coloquei também, tipo, lá umas 5 frases e deu certo. O número 3, né? Porque esse personal statement é um documento só dividido em quem sou eu e os seus planos futuros com coreano. E aí o 3 é um documento que é para você consentir, tá certo isso? Traduzido, não sei. Suas informações. Ou seja, você vai dar um monte de informação para eles, né? De você. E provavelmente aquelas informações vai passar de mão em mão lá dentro. Então, assim, você vai assinar um documento, imprimir e assinar um documento que você dá um ok para eles usarem as suas informações. E aí, número 4. Vai precisar do seu diploma, né? Certificado da universidade ou do ensino médio, tá? Final. E o seu histórico, porque tem que ter a informação das suas notas. E aí, esses documentos, né? O certificado e o histórico, eles precisam estar traduzido e apostilado. E aí que foi a minha luta, né? Eu não tinha nenhum desses 2 documentos, então eu tive que ir da minha faculdade buscá-los. Enfim, eu não conhecia um tradutor. Aí eu lembrei da Gabi Naves, que mora em Busan e estuda coreano, e pedi o tradutor, né? Pra ela me indicar o tradutor. Só que como ele mora na Bahia, né? O Alexandre, né? Foi quem conversou comigo, respondeu todas as minhas dúvidas, foi um querido, sabe? Vou até deixar o número dele aqui embaixo também, para caso vocês precisem. Aí, como tava falando, ele mora na Bahia, no Rio, eu não tinha tempo suficiente para que ele me enviasse. Eu tava com medo de não dar tempo e tudo mais. Então, como eu tinha que apostilar, eu precisava procurar um cartório. Cartório, tá certo? Tá. Que materializasse esse documento para apostilar, né? Então, além de pagar a apostila, eu também paguei a materialização. Eles cobravam um dinheirinho por cada folha lá. E pra quem é do Rio e quiser a dica, fui no centro liguei pro cartório no centro da cidade, perguntei se eles materializavam, sim. Perguntei se eles faziam mais rápido que 5 dias, sim. Então, o que aconteceu? Eu enviei os documentos para ele, fiz o pagamento via depósito não, transferência. E quando for, ele falou assim, pode ir buscar tal horário. Era o mesmo dia de tarde, sabe? Depois do almoço. E aí eu fui, né? Eu sou muito grata à minha família, que me ajudou muito nesse período. E aí, ok. Traduzido. Gente, uma coisa. Não pode esquecer. Eu tava esquecendo de falar. E era essa informação que faltou no primeiro vídeo. E eu quase esqueci de novo. Que raiva! Quando você pegar o seu documento, né? O seu diploma e o seu histórico, você precisa reconhecer firma da assinatura, tá? Antes de traduzir, façam isso, por favor. Ou seja, pega o documento na sua escola ou na sua faculdade, vai direto no cartório, pergunta, né, qual cartório é aquela assinatura lá, para reconhecer. Depois manda pro tradutor, traduz e depois manda pro apostilamento. Eu fiz desse jeito, tá bom? E deu certo. A parte mais difícil é essa, tá? Você tem que mostrar que você tem mais de $10.000 na conta, né? Então, essa é a parte mais complicada. Eu traduzi também esse extrato, né, bancário. Então, Rayane, eu não tenho esse dinheiro. Eu sei. Eu sei, também eu tinha. Aí, o que você pode fazer? Pegar emprestado com alguém da sua família que confie em você, né? Porque pra emprestar um dinheiro assim, tem que confiar. Pode ser de uma pessoa ou de outras pessoas. E depois você vai devolver, né? Que aí não tem juros nenhum. Ou já ouvi gente falando, que eu não gosto, mas tem a solução, a possibilidade de pegar um empréstimo do banco e deixar aquele dinheiro ali na conta, né? Mas aí você tem os juros, tem que pagar, então assim, não sei, sabe? Se você tem, dê graças a Deus que 50 mil é o que eles pedem para 6 meses, tá bom?
E aí eu traduzi também esse documento, esse extrato, mas eu não apostilei ainda nada, é só a tradução mesmo, tá? Você pode usar também a conta dos seus pais. E vai precisar de um certificado da ocupação dos seus pais, né? Se você usar do pai ou da mãe, enfim. Ou seja, seu pai ou sua mãe vai precisar ir na empresa dele e pedir um documento. E provavelmente, se não puder escrever em inglês, vai ter que traduzir, tá? Então, o que eu faria se eu tivesse feito dessa forma? Pediria pra minha mãe ou pro meu pai pegar um documento e... se tivesse em português, a pessoa não souber escrever em inglês, né? Traduziria, mas antes de traduzir eu reconheceria a firma da assinatura. Eu faria isso, só pra tipo assim, esse documento é de verdade, né? Da assinatura do boss, do chefe. Uma cópia do passaporte, do seu passaporte, se você não tem, vai ter que tirar, né? Pra vir pra Coreia, obviamente. E 3 fotos de passaporte, que é 3x4. 3x4 tirada dentro de 6 meses, tá bom? E tem aqui o 10. Se o seu país, sua cidade, tem riscos de tuberculose, você precisa mandar fazer como se diz? Um teste, um exame, falando que se você tem risco ou não tem risco, entendeu? De ter tuberculose. Isso que eles pedem. E o que eu fiz? Eu não sabia se o Brasil era alto risco. Perguntei por e-mail. Mas ao mesmo tempo que eu mandei o e-mail falando assim, o Brasil tem alto risco, eu preciso desse exame. Ao mesmo tempo eu mandei a mensagem pro meu tio, que é médico. E aí o meu tio me respondeu primeiro, falando que o Brasil era alto risco. Mas eles me responderam assim, você não precisa desse documento. Tá bom, mas o que eu fiz? Tirei print, porque pode chegar aqui e eles falaram, mas cadê o seu exame de tuberculose? Tá, enviei esses documentos, tirando do tuberculose. Esse PDF tem no site, tá, gente? Vocês podem baixar caso vocês se interessem em estudar minha ex-faculdade. E aí esperei, mandei em janeiro com uma semana de antecedência, graças a Deus. E esperei até, não me lembro quando, março, pra ver se eu tinha sido aprovada ou não. E fui aprovada para uma reunião, ou seja, eles fazem uma reunião online, em inglês. Lembrei, uma coisa difícil também. Você, pra preencher o primeiro documento e também o que eu vou falar na frente do visto, você precisa conhecer uma pessoa coreana ou que mora aqui na Coreia, fluente em coreano. Essa é a parte muito difícil, né? Eu conheci o Jin, eu conheço no caso, e foi as informações dele que eu botei. Então, assim, tinha vezes que a faculdade ligava pro Jin, porque era mais fácil falar com o Jin do que comigo, entendeu? Então, assim, essa é a parte difícil, conhecer alguém, porque você precisa colocar endereço, telefone e o nome da pessoa, óbvio. Ok, passei. Agora é o passo 3. Quanto paguei? Aí eu tenho aqui o quanto que eu paguei. Para 6 meses, lembrando que eu estudei 6 meses. O PDF continua o mesmo no site, antes de fazer o vídeo eu olhei, então continua o PDF de 2022, ou seja, é o mesmo preço. 2 milhões de won, o que equivale, agora eu vou olhar pra vocês, já que eu tô aqui no computador. 7.557,57 centavos. Então, só a faculdade 6 meses. É esse preço, o preço mais barato que eu achei. O won tava mais caro, então eu paguei um pouco mais caro, né, do que isso. Tem mais coisas, não é só isso que você paga, tá? Isso é só a faculdade. E aí tem aqui a insurance. Insurance é um planinho de saúde. O planinho de saúde dele é bem baratinho, assim, pro básico. Então, assim, não conte que se você ficar muito doente, você vai suprir tudo. Então, assim, é pro básico do básico. Eu nunca usei, não fiquei nem um pouquinho doente, só peguei Covid, né? Mas aí Covid, só fiquei em casa.
E aí esse insurance esse plano de saúde, 200 mil won, R$755,76, tá? Então foi isso que... e aí eles pediram 50 mil won para inscrição, que é mais ou menos R$200, e pediu um valor do livro, acho que foi de 4 livros. Mandei, efetuei o pagamento de tudo que eles pediram, e aí mandei o comprovante, né, por e-mail. Em português mesmo, não traduzi. Falei assim, já em inglês, aí escrevi em inglês, já enviei o dinheiro, por favor, veja se caiu. Ok, caiu, aprovado, hora do visto. O quarto passo. Aí você vai entrar no site. Tá tudo explicado no site, mas eu vou dar uma lida aqui pra vocês rapidinho, tá? É o Consulado Geral da República da Coreia em São Paulo, que eu fui. E, na verdade, eu só coloco assim no Google, visto coreano. E clica. É isso que eu coloquei. E aí clica lá na parte D4, visto D4, tá? Que é o que você vai precisar para tirar para estudar. Aí tá aqui, mudou, viu? Mudou. Aí que tá escrito aqui. Após o recebimento da documentação, prazo para emissão do visto é 5 dias. Antes era uma semana, que eu me lembro. Permanência de até 6 meses, ou seja, 6 meses pra cima. Pode ficar até 2 anos estudando coreano, tá, gente? Daí você vai ter que pagar de 6 em 6 meses. Tá, os documentos necessários. Formulário de solicitação de emissão de visto, que você precisa preencher antes de ir, que vai encontrar no site deles também, aqui dentro do consulado. Original e cópia do passaporte válido. Original e cópia autenticada do documento de identidade. Não pode ser CNH, tem que ser identidade. Uma foto 3x4, tirada em 6 meses. Comprovante de residência no Brasil. Aí eu mandei uma da minha conta de banco, eles aceitaram. Mas caso você use dos seus pais, é necessário entregar a certidão de nascimento, tá escrito aqui. Comprovante de inscrição e situação cadastral jurídica, ou número do cadastro da faculdade, tipo CNPJ. Autorização de matrícula, emitida por reitor ou vice-reitor. E o plano de estudo. Esses são 3 documentos da faculdade, tá? Que a faculdade precisa disponibilizar. Plano de estudo e o cronograma de aulas da faculdade, tá? Das aulas de coreano. A Osan, ela só me enviou essa autorização de matrícula. E aí, como precisava do tal do CNPJ, né, coreano, e esse plano de estudo, eu tive que mandar e-mail pedindo. E aí, caso aconteça com você, qualquer faculdade que você se inscrever e não vier esses 2, você tem que pedir por e-mail, tá? E aí, documento comprobatório do nível escolar emitido dentro de 30 dias da apresentação. Aí, diploma do ensino médio ou dos universitários. E para quem não terminou a faculdade, tem que certificado de inscrição ou declaração matricular. E também vai precisar comprovar os 10 mil dólares americanos. Extrato da conta bancária nos últimos 30 dias. E se for o caso de entregar o extrato bancário dos pais, é necessária a apresentação de certidão do nascimento. E aí, nesse número 1 aqui, que é o formulário da solicitação de emissão de visto, também vai precisar das informações da pessoa fluente em coreano. Gente, aproveitar que eu ainda tô aqui, terminei de gravar, mas eu esqueci de falar que pro visto, você precisa de uma quantia em dinheiro de R$312 para pagar o seu visto acima de 90 dias, tá bom? De estudante, no caso vai ser estudante, D4. Então, vou falar mais um preço para vocês. No total disso tudo, todos os documentos com tradução, materialização, visto, apostilamento, qual outro reconhecimento de firma, eu gastei mais ou menos R$1.000 e poucos, tá bom? Não lembro exatamente esses poucos, mas eu gastei por aí. Então, você separa esse dinheiro para documentação. Por último, hospedagem, tá, gente? Eu já vou falar aqui pra vocês quanto que eles cobram em 6 meses de hospedagem, que é o dormitório da Osan University. Eu já vi, o que eu vi as pessoas fazendo? Morando sozinho, né? Sai um pouco mais caro. Aluga Airbnb e mora sozinho por um tempo. Dividindo uma casa de Airbnb com 3, 4 pessoas, dependendo da quantidade de quarto e cama. E o dormitório, que é a maioria que o pessoal fazia lá
na faculdade, que é por 6 meses, né? Por esse tempo, 6 meses, você vai pagar 960 mil wons, que é mais ou menos 3.000, que é mais ou menos 3.627,63 na cotação atual, tá? Por 6 meses. E aí, um quarto para 2 pessoas. Então, não é dentro da faculdade Ossan, tá? É fora, é perto, nas proximidades. Aí tem aqui até escrito também o processo direitinho, como eu falei pra vocês, tá? Aplicação, e aí eles vão visualizar, né, essa aplicação. Aí vai ter entrevista, aí vai ter a notificação se foi aceito ou não, aí vai ser o pagamento, e aí você vai receber a carta de admissão, aí vai aplicar pro visto, aí entra na Coreia, aí tem aqui quarentena, não precisa mais, e começa a classe. E é isso, gente, Ossan University. Gente, no final de tudo, eu paguei mais ou menos 10 mil reais, tá? Nessas coisas todas, tirando o dormitório, porque eu não fiquei em dormitório. Então, esse bruto, tirando passagem, né? Porque passagem você vai escolher se vai comprar de ida e volta. Quando eu comprei só de vinda, porque eu não sabia se eu ia continuar mais tempo, se eu ia estudar mais. Acabou que eu realmente continuei mais tempo, né? Que eu casei. E isso tudo deu uns 10 mil reais, tirando o dormitório. Não fiquei no dormitório. Então, pra você que vai ficar no dormitório, seria mais ou menos ali menos de 15 mil, tá? O bruto, sem contar a passagem de avião, sem contar a alimentação que você vai gastar aqui. Então, o bruto pra estudar 6 meses na Ossan University. Espero que eu tenha explicado tudo pra vocês. E se eu não expliquei, por favor, faça seu comentário. Se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, porque eu acho que esse vídeo tá enorme. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo vídeo com mais um vlog morando na Coreia. Tchau! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.